Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e hoje a gente vai falar sobre um novo dispositivo médico chamado de útero artificial que tem como objetivo ajudar no cuidado de bebês prematuros. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Em 19 de setembro, os consultores da FDA dos Estados Unidos reuniram-se para discutir como levar adiante a pesquisa envolvendo úteros artificiais, que atualmente estão sendo testados em animais para a prática em humanos. Esses dispositivos médicos são projetados para dar aos bebês extremamente prematuros um pouco mais de tempo para se desenvolverem em um ambiente semelhante ao do útero antes de efetivamente passarem a viver no mundo exterior. Até o momento, eles foram testados apenas em animais, o que não permite uma previsão absoluta de como a tecnologia vai funcionar para os humanos. Camila, e como é que eles estão definindo o que é esse útero artificial? Então, Laura, o útero artificial é um dispositivo médico experimental projetado para proporcionar um ambiente semelhante ao de um útero real para bebês extremamente prematuros. Na maioria das tecnologias, o bebê ficaria flutuando imerso em um líquido, em uma bolsa biológica transparente, conhecidas como biobags. Para George Michaeliska, que é cirurgião pediátrico da Universidade de Michigan, a ideia é que os prematuros possam passar algumas semanas continuando seu desenvolvimento após o nascimento, para que quando forem retirados de lá, estejam mais preparados para sobreviver e tenham menos complicações com os tratamentos convencionais. Um dos principais fatores limitantes para a sobrevivência de bebês extremamente prematuros é o desenvolvimento pulmonar. Em vez de respirar ar, os bebês em um útero artificial teriam seus pulmões preenchidos de líquido amniótico produzido em laboratório, uma imitação do que eles teriam em um útero real. Os neonatologistas inseriram tubos nas veias do cordão umbilical para permitir que o sangue do bebê pudesse circular mediante um pulmão artificial para ser oxigenado. O dispositivo que está mais próximo de ser testado em humanos é chamado de Extrauterine Environment for Newborn Development, conhecido como XTEND. Cobre o bebê com um líquido amniótico feito em laboratório. O recipiente foi inventado por Alan Flake e Marcus Davey no Hospital Infantil da Filadélfia e está sendo desenvolvido pela Vitara Biomedical. Outros pesquisadores também estão estudando úteros artificiais, embora estejam um pouco mais atrás em seus avanços. Cientistas da Austrália e do Japão estão desenvolvendo um sistema muito semelhante ao XTEND. Na Europa, o projeto Perinatal Life Support está desenvolvendo sua própria tecnologia, e no Canadá, uma equipe de pesquisa tem testado uma versão de útero artificial com leitões. Pesquisadores da Universidade de Michigan estão projetando tecnologia semelhante destinada a ser usada em prematuros para os quais as terapias convencionais provavelmente não funcionarão. Em vez de flutuarem em um líquido, os bebês teriam apenas seus pulmões preenchidos com ele. É um sistema que poderia ser utilizado em UTIs neonatais com relativamente poucas modificações e que, por isso, acreditam que tenham mais aplicabilidade clínica, segundo o próprio médico Michaeliska, que lidera o projeto. Jonas, existe alguma previsão de quando e como essa tecnologia seria testada em humanos? Bom, Laura, a tecnologia utilizada no sistema XTEND foi testada em cerca de 300 fetos de cordeiros até o momento, os quais apresentaram bons resultados. Eles puderam sobreviver e se desenvolver dentro da bolsa biológica por 3 ou até 4 semanas. No entanto, para avançar para a etapa de testes em humanos, a empresa precisa de uma autorização emitida pela FDA, conhecida como IDE, sigla para Investigational Device Exemption, que possibilita a condução de testes clínicos em humanos para avaliar a segurança e eficácia de um dispositivo médico experimental. Em uma reunião em junho, Flake informou que a Vitara poderia estar pronta para solicitar o IDE em setembro ou outubro, mas durante a reunião do Comitê Consultivo de setembro, quando diretamente questionado sobre até que ponto a tecnologia tinha avançado, ele se recusou a responder. Ele disse que poderia comentar sobre o progresso da tecnologia durante a parte da reunião que foi fechada ao público. Para conceder essa licença, os oficiais da FDA precisam estar convencidos de que os bebês que passarem pelo XTEND provavelmente se beneficiarão do sistema e que terão um desenvolvimento pelo menos tão bom quanto aqueles que recebem o tratamento padrão atual. O procedimento exige a realização de uma transferência cuidadosamente coreografada pelos médicos.
Primeiro, o bebê deve nascer por cesariana e imediatamente ter tubos inseridos no cordão umbilical antes de ser transferido para o recipiente cheio de líquido. Provavelmente, a tecnologia seria usada primeiro em bebês nascidos com 22 ou 23 semanas de gestação, que não tem muitas outras opções. De acordo com o amicalista, você não quer colocar um bebê nesse dispositivo que, caso pudesse, teria bons resultados com uma terapia convencional. Na 12ª semana de gestação, os bebês são pequenos, muitas vezes pesando menos de meio quilo, e seus pulmões ainda estão em desenvolvimento. Quando os pesquisadores analisaram bebês nascidos entre 2013 e 2018, a taxa de sobrevivência entre aqueles ressuscitados quando tinham 22 semanas foi de 30%. Esse número aumentou para quase 56% com os de 23 semanas, e os bebês nascidos nesse estágio que sobrevivem têm um aumento do risco de problemas no desenvolvimento neurológico, incluindo a paralisia cerebral, problemas de mobilidade, deficiências auditivas, entre outras complicações. Além disso, selecionar os participantes adequados será uma tarefa complicada. Alguns especialistas defendem que a idade gestacional não deveria ser o único critério. O fator complicador é que o prognóstico varia consideravelmente entre os centros médicos, mas isso está melhorando à medida que os hospitais aprendem a melhor forma de cuidar desses prematuros. No Hospital Stead Family Children da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas de sobrevivência são muito superiores à média. São 64% para bebês nascidos com 22 semanas. Eles até conseguiram manter vivos alguns nascidos com 21 semanas. De acordo com Brad Thomas, neonatologista da Stead, esses bebês não são um caso perdido. Eles podem sobreviver e prosperar se forem tratados adequadamente. O neonatologista ainda questiona se ao implementar essa tecnologia você terá impactos significativos verdadeiros, e quais riscos podem existir para esses pacientes quando você começa a testá-la. O prognóstico também varia muito de bebê para bebê, dependendo de vários fatores. De acordo com Mark Mercurio, neonatologista e bioeticista pediátrico da Escola de Medicina de Yale nos Estados Unidos, as meninas têm um desempenho melhor que os meninos. Os maiores têm melhor desempenho que os menores. Então ele pergunta o quão ruim precisa ser o prognóstico com a terapia atual para justificar o uso de um útero artificial? E essa é uma pergunta que Mercurio gostaria de ver respondida. Agora, Camila, quais são os riscos e, funcionando, os bebês eles poderiam se desenvolver inteiramente fora do útero? Então, Laura, uma preocupação que sempre está presente quando se trata de bebês mais frágeis são os sangramentos cerebrais. Segundo o Dr. McAliska, isso se deve a uma série de fatores que englobam uma combinação de sua imaturidade cerebral e, em parte, uma associação ao tratamento que eles já oferecem. Os bebês em um útero artificial precisariam tomar um anticoagulante para evitar a formação de coágulos no local onde os tubos entram no corpo. E ele acredita que isso o colocaria em risco muito alto de sangramento cerebral. E não se trata apenas do bebê. Para serem elegíveis para o uso do Xtend, é necessário que o parto seja feito por cesárea, o que deixaria a gestante com maior risco de infecção e sangramento. Essa intervenção também pode afetar gestações futuras. Então, como você falou, se esse dispositivo funcionar, e você trouxe o questionamento, se os bebês poderiam se desenvolver inteiramente fora do útero, talvez não neste momento, e talvez nunca, segundo o próprio especialista médico que está coordenando todo esse projeto. Em um artigo publicado em 2022, Flake e os seus colegas chamaram esse cenário de um sonho utópico do ponto de vista técnico e de desenvolvimento, mas extremamente abstrato. O problema tem duas frentes. Primeiro, o desenvolvimento fetal é um processo meticulosamente orquestrado que depende da comunicação química entre o corpo da mãe grávida e o feto. Mesmo que os pesquisadores entendessem todos os fatores que contribuíssem para o desenvolvimento fetal, o que não é o caso, não há garantia de que conseguiriam recriar essas condições. O segundo ponto, também muito importante, é o tamanho do cordão umbilical dos bebês. Os sistemas de útero artificial em desenvolvimento exigem que os médicos insiram nele um pequeno tubo para a realização da oxigenação do sangue. Quanto menor o cordão umbilical, mais difícil isso se torna. E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Começamos mais um Momento Transformação Digital aqui no podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Esta é uma parceria entre a InterSystems, em que falamos sobre saúde digital e a busca por interoperabilidade de dados no setor. Nos podcasts anteriores, abordamos a atual estratégia do Ministério da Saúde
e os desafios para dar continuidade ao plano de troca de informações de saúde no Brasil. Nesse momento, a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, e a diretora de saúde da InterSystems, Tereza Saqueta, comentam sobre o movimento Open, as iniciativas digitais vigentes do Ministério da Saúde e os padrões de interoperabilidade que serão utilizados na Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Mas até trazendo o gancho também daquilo foi por onde nasceu o termo inicial do Open Health, né, que foi com base no Open Banking, Open Finance, e que abriram muitas portas, né, todos esses movimentos abriram muitas portas para as fintechs, muita inovação começou a surgir, gerando facilidade, autonomia para o cidadão e começando a criar essa cultura. E hoje na saúde parece que a gente não está falando da mesma coisa, né? O que você falou, o CPF para a farmácia, ok, ninguém está preocupado, mas as pessoas não entendem qual que é o impacto disso, né? Muitas vezes. Então, tem um papel de educação muito importante. Então, obviamente, guardadas as diferenças entre esses dois setores, que a gente sabe que são muitas, né? Aí a gente vai fazer uma pergunta que muita gente se faz, né? Quem vai ser o Banco Central do Open Health ou da saúde digital ou do SUS digital? Eu não sei se você consegue conversar sobre isso com a gente, considerando que o papel do Banco Central prevê atuar tanto no setor público quanto no privado. Ou, no momento atual, vocês estão mais focados no privado, no SUS, vão avaliar como isso vai andar e no futuro também vai incluir o privado? Não sei se você consegue conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada pela excelente questão, Tereza, e parabéns por esse estudo que vocês fizeram, né? Eu fiquei, inclusive, com muita vontade de conhecê-lo em mais profundidade, porque pareceu muito oportuno, muito interessante, com perguntas muito, alinhadas, né? Com uma tendência que a gente precisa buscar. E, bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que é difícil a gente separar o público e porque o próprio está no DNA do SUS, né? Quando a gente chama de saúde suplementar, e de alguma maneira o paciente, muitas vezes, o usuário, ele é o mesmo, ele transita por um serviço e por outro, né? Então, eu acho que a principal revolução que está acontecendo, né, é o Conect SUS Cidadão, e ele está acessível a todos, a qualquer cidadão brasileiro, né? Tem 40 milhões de usuários já que fizeram o download, e isso vale para pessoas que usam tanto o SUS quanto têm seus planos privados e usam a saúde suplementar, né? O que vai aí determinar e fazer toda a diferença é a gente estabelecer, de fato, os padrões, como a gente está procurando estabelecer, né? Usando o padrão FHIR, por exemplo, que está recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, e fazer com que os estabelecimentos de saúde e os demais setores utilizem os mesmos padrões e que assim a gente possa ter esse espaço, esse data lake de interoperabilidade para que a gente possa receber, tratar e todos possam consumir essas informações, seja o cidadão ter as suas próprias informações na palma da sua mão. E o que está determinando isso hoje é mais os padrões do que o recorte público ou privado. Porque se um município opta por ter seus próprios sistemas, seu próprio, entre aspas, Conect SUS não interoperável com a RNDS, esse cidadão, o Conect SUS nacional não vai ter valor para ele. O prontuário único nacional, que é o Conect SUS profissional, não vai servir para ele, porque a gente precisa construir isso no âmbito nacional. Então, nesse sentido, eu acho que o SUS, no sentido amplo da gestão tripartite, é quem precisa, de fato, organizar esse processo e dar essas regras para que a RNDS venha a ser esse espaço e o Conect SUS funcione nacionalmente, independentemente do ponto da rede, do nível de atenção ou do recorte público ou privado que esse usuário está na sua jornada pelo sistema de saúde, né? Então, a única coisa que eu, às vezes, tenho uma certa restrição é a gente não fazer uma comparação direta entre o sistema de saúde
e a economia e o sistema bancário e o mercado pelas imensas especificidades que essas áreas guardam, né? Então, é mais nesse sentido, mas eu acredito que tenha que partir do Ministério da Saúde de forma sempre pactuada, porque nós temos uma instância que é o Comitê Gestor de Saúde Digital. Então, a própria CEIDIG, ela trabalha numa perspectiva interativa. Nesse comitê estão presentes as demais secretarias do Ministério, a Anvisa, a ANS, entre outras, né? E a gente tem, junto com o comitê, um fórum ampliado, que a cada 6 meses abre uma reunião ampliada para apresentar e ouvir a comunidade e ter uma participação social de forma mais abrangente. Bom, aqui trouxemos um pouco da visão da secretária Ana Estela Haddad e da diretora de saúde da InterSystems, Tereza Saqueta. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre saúde digital e a interoperabilidade, trazendo novas informações e importantes reflexões para vocês. Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente recebe aqui no nosso podcast o Dr. Linus Facina, que é gerente médico do Departamento de Maternidade e Pediatria do Einstein. Bem-vindo, Dr. Linus. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Dr. Linus, a gente conversou um pouco sobre essa questão do sistema, né, do útero artificial, que o artigo chamou, e aí eu queria ouvir de você, né, por que existe essa discussão sobre o desenvolvimento desse sistema e quais são os verdadeiros benefícios que ele pode trazer no sentido da população que vai atender, como isso substitui ou ajuda frente ao que a gente tem hoje de tecnologia para esses prematuros. Ok. Realmente existe essa discussão muito forte hoje do útero artificial para justamente ajudar esses prematuros que hoje praticamente não têm uma possibilidade ou viabilidade de seguirem numa gestação quando a mãe está perto de 21 a 23 semanas. Quando você está com um feto perto de 500 gramas e ele não tem condições de sobreviver fora do útero da mãe, a gente chama isso de inviabilidade de vida, e isso ajuda-nos a definir, inclusive, as situações de limite quando você vai intervir. Então, até bem pouco tempo atrás, e isso é uma realidade, se dizia que um feto que chegasse até abaixo de 500 gramas, perto disso, ou abaixo de 23 semanas, ele estaria sendo, na verdade, algo com a dificuldade de manter essa gestação, possivelmente algo a ser descartado, que seria uma condição de aborto. Isso, hoje, com o útero artificial, traz esse questionamento já de cara. Ou seja, a gente vai ter que rever a nossa definição do que realmente é um aborto. Ou seja, quando é que a gente tem a viabilidade de um ser humano. Para a tecnologia atual, a gente consegue, com o que tem hoje, que é uma criança que nasce entre os seus 350 e 500, a gente já tem alguma tecnologia que você consegue levar essa criança para um crescimento fora do útero. Só que ainda sobravam aquelas crianças que você precisava ter um pulmão muito imaturo, e esses pulmões muito imaturos, que a nossa tecnologia não dá conta, que são aparelhos que ventilam artificialmente essa criança, a gente precisava de uma nova tecnologia. E aí entra aquilo que a gente chama de útero artificial, que é um processo conhecido com um nome diferente, chamado ectogênese. Nada mais do que traduzindo a criação de um feto fora do corpo de uma mulher. Então, a gente, na verdade, fora do seu útero. E é isso que a gente está fazendo. Essa pesquisa com a possibilidade de criação de um feto fora do útero não é recente. Ela já vem acontecendo há algumas décadas. Iniciou-se perto da década de 90 com aquilo que se chamava de infusão de um líquido chamado perfluorocarbono nos pulmões de animais
para ver se eles conseguiam manter a respiração não através do ar, mas através de líquidos. Então, os mais velhos vão lembrar que teve na época até filmes que nós colocávamos como se fossem escafandros no líquido para poder respirar debaixo d'água, daí para frente. Mas isso tudo na época eram pesquisas que estavam aparentemente mostrando algum sucesso. Logo depois se viu que essa tecnologia na época não era viável, foi meio que deixada de lado e agora ela volta a tomar força por duas formas tecnológicas basicamente, tá? Primeiro, a construção de um útero artificial por quase completo, vamos dizer assim, que você teria a condição de uma mãe seguir numa gestação pelo menos até a 21ª e 23ª semana, você faria uma cesárea nessa mãe, e ao fazer a cesárea nessa mãe, você tira esse feto, que seria inviável seguir por alguma doença da mãe ou do próprio feto, e com isso você traria esse feto para um ambiente que seria uma bolsa plástica, onde você coloca lá, obviamente, o líquido amniótico artificial criado por nós, e alimentaria esse bebê e faria as funções do cordão umbilical e da placenta através de uma máquina que faz a circulação do sangue artificialmente para dentro e para fora da criança, levando o alimento e trazendo as substâncias tóxicas que ele produz. E essa seria basicamente a tecnologia. A segunda tecnologia, que seria você tirar a criança, não colocá-la num ambiente ainda como se fosse igual ao da mãe, mas permitir que ela tenha a ventilação líquida com essas substâncias que foram chamadas de perfluorocarbono. Só que, apesar de se dizer que isso está mais avançado porque já se pesquisa há muito mais anos, a ciência não tem demonstrado tanto interesse nisso por causa dos resultados ruins do passado. Mas as tecnologias que envolvem criação de carneiros e de leitões agora em úteros artificiais fora têm ganhado um certo volume, inclusive já está no comitê tanto europeu quanto no americano, que é o FDA, para ser liberado, para ser testado em seres humanos. E aí é que começam as nossas grandes dúvidas e questionamentos morais e éticos deste dispositivo. Que bom, doutor Lino. Foi até bom você tocar nessa questão, nesse ponto, né, relacionado às questões éticas, porque eu ia justamente te perguntar como que hoje está a aceitação, né, até a viabilidade de utilização de uma tecnologia como essa, em termos de aceitação pública e regulatória, porque eu imagino que tenham essas complexidades relacionadas a essas próprias questões éticas que você tocou. Como que a gente está hoje, nesse momento, relacionado a isso? Hoje eu diria assim, existe um forte movimento, principalmente junto ao órgão americano, que é o FDA. A sequência que o mundo segue normalmente é a aprovação no FDA e, na sequência, a aprovação no Comitê Europeu de Tecnologia e, na terceira etapa, a aprovação nos demais comitês de éticas de cada país. Normalmente, as tecnologias médicas entram por esse caminho. Tá? No FDA, a gente tem interesse e está avançada a discussão, mesmo tendo algumas questões éticas, porque a gente sabe que ajudaria aquelas famílias desejosas de terem os seus fetos sobrevivendo, uma possibilidade a mais para você trazer essa criação dos fetos entre a 21ª e a 23ª. Do ponto de vista ético, é óbvio que a gente fala assim, poxa, todo mundo está indo na direção para fazer o bem. Claro, a gente está querendo ajudar essas famílias que têm a dificuldade entre a 21ª e a 23ª e vamos ajudar, isso é maravilha. Então, você fala, poxa, que bom. Só que a gente sabe que o ser humano, ele não trabalha numa linearidade absoluta. Ele busca sempre subterfúgios para criar alternativas, quer seja para uma melhor expansão e reduzir o custo daquela tecnologia. Então, quanto mais ela for aplicada, é possível que essa tecnologia tenha sua redução de custo. E como também ele tenta buscar algumas formas, muitas vezes muito irregulares e, digamos, fora da moralidade, para que você possa trabalhar com tecnologias novas. Que condições eu estou falando? Se, por exemplo, será que seria ético a gente começar a desenvolver essa tecnologia e aí uma mãe que sabe que o seu bebê poderia chegar normalmente até a 39ª e 40ª semana para poder nascer regularmente, e se ela decidir que ela não quer mais carregar aquela gestação, que ela não quer
aquela gestação na forma tradicional, será que seria moral ou ético a gente interromper e pôr a carga toda da sobrevivência em cima do feto? Então, essas questões de dizer qual é o direito do feto voltam à tona. Então, toda vez que você começa, o direito único e exclusivo daquela mãe, ok. Só que aí você está indo para um direito, num período que você já começa a dar viabilidade. A gente já não está mais falando, a gente está dizendo, aliás, numa reclassificação do que talvez não seja mais um aborto nesse período. Então, nestas condições, aquele feto tem direito de sobreviver, ou alguém ou protegê-lo. Então, essas são as questões que começam a aparecer. Certamente, se essa tecnologia existir, vai ajudar também, sobremaneira, outras condições e outros casais. O grupo LGBTQIA+, se você tiver condições, por exemplo, de ter um útero artificial e que consiga conduzir essa gestação artificialmente, seria uma alternativa ao que hoje se faz do útero de aluguel em vivo nos seres humanos? Sim, possivelmente sim. E, mesmo assim, será que nas condições em que a gente começa a ter a criação de algo artificial, quem nos garante que o ser humano não vai começar a fazer a reprodução de fetos que não estavam sequer sendo desejados, mas passam a ser reproduzidos e passam a ser alimentados com outras intenções para mercados que a gente sabe que existe hoje, infelizmente, no mundo, com natureza escusa e ilegal. Então, tudo isso vai ter que ser questionado e é extremamente perigoso. Quando a gente está do outro lado, querendo ver a ciência desenvolver, é óbvio que a gente fica animado. Poxa, que legal, a gente vai ajudar. Mas existe sempre a ciência do outro lado, né? Que está trabalhando com outras alternativas que a gente não gostaria de estar vendo serem aplicadas, pelo menos neste exato momento. E a criação de um útero artificial pleno, da hora zero até o final, isso eu acho que a gente ainda está muito longe no ser humano. Então a gente ainda deve passar uma fase de transição de realmente utilizar o útero artificial por 2 ou 3 semanas de crescimento nessa idade que eu já mencionei algumas vezes, e posteriormente, daqui a uns 5 anos, talvez 10 anos, a gente vai ter condição realmente real de fazer a construção. Mas acho que até pegando esse gancho final que você falou, Dr. Linus, assim, o que você, né, o que a sociedade médica, os pesquisadores, eles entendem que ainda falta para que a gente tenha aplicabilidade dessa técnica na vida real, né? Você falou que a gente ainda está muito distante. Quais seriam esses passos que a gente precisaria cumprir? Claro, toda a parte regulatória e tal, mas no entendimento do próprio desenvolvimento da tecnologia. A grande questão que a área médica tem hoje em dia é, de fato, se um útero artificial conseguiria resolver todas as equações matemáticas que existem de transição de comportamento e de memória que uma mãe passa para o seu filho de uma maneira bioquímica. Hoje a gente sabe que existe transição de memórias não só na linha dos genes, da genética, e que estão lá dentro das células. Ali já tem uma memória que, obviamente, está carregando entre quem foi o doador do óvulo, quem foi o doador do espermatozoide, tem essa linha de memória. Mas mesmo você tendo estas linhas já pré-definidas, e sabe-se hoje, através de um trabalho que foi realizado alguns anos atrás por um cientista chamado Barker, que, na verdade, ele chamou isso de efeito Barker. O que seria isso? Existem reações e memórias químicas sendo processadas na mãe e no feto. Então, aquela sensação que a mãe tem, puxa, meu filho está feliz, ela está na barriga, mas ela está com a sensação. Por que ela está com aquela sensação? Provavelmente existe alguma substância sendo produzida pelo feto que, quando passa pela barreira da placenta, no cérebro da mãe, que é mais maduro, ela já sinta aquilo como sendo uma felicidade. Então, nesse aspecto, o que de fato está trazendo para nós essa condução entre a mãe e o filho? Então, provavelmente, assim, a ciência ainda hoje não está muito feliz com esse caminho, porque que tipo de seres humanos talvez a gente vá produzir, mesmo que a gente consiga chegar no pormenor de como construir um líquido amniótico, de como alimentar através de máquinas,
como é que a ausência dessas interações no útero vão ser, de fato, desconstruídas a ponto de gerarem o quê? Mais doenças no futuro? Então, hoje a gente sabe que algumas desses momentos intrauterinos afetam riscos de doenças cardíacas no futuro, afetam doenças como diabetes e outras, como, por exemplo, autismo. Será que aumentará a incidência, a falta dessa interação? Paralisias cerebrais, será que aumenta? São perguntas que deixam a gente de forma a questionar ainda esse tipo de tecnologia, porque de fato a gente estaria se afastando daquilo que a gente sempre acreditou, que é você construir relações desde a hora zero, não importa se for um útero de aluguel ou não, a mãe está ali, ela está construindo relações com aquele feto. Então, na hora que ela começa a construir as relações com o seu feto, ela vai influenciar de alguma maneira o seu futuro. Então, quando isso estiver num útero artificial, o que acontecerá se isso já não existirá mais? Pode ser que num futuro, com esse desenvolvimento daquilo que a gente chama de nanotecnologia, cada vez mais reconhecendo micropartículas, parece que a cada ano a gente descobre que o mundo é menor ainda, né? Que ele tem uma partícula menor daquela que a gente conhecia, que talvez a gente consiga descobrir quais são essas equações dos comportamentos e a gente possa injetar no feto, bom, agora eu vou injetar um pouco de felicidade. Então vamos lá, pega a substância tal e injeta lá, não sei o quê. Mas você vê que é um papo de maluco, né? Na verdade, assim, por enquanto isso é bem ilusório, né? Perfeito, Dr. Linus. Acho que você trouxe aqui vários exemplos, né, de benefícios do útero artificial, tanto para o feto quanto para a mãe, enfim. Você trouxe aqui alguns exemplos disso. Espero que essas dúvidas elas possam ser logo sanadas para que a gente tenha isso, quem sabe um dia aí, realidade dentro daqui do Brasil. Mas mudando até um pouco até o que a gente está debatendo aqui, um tema que a gente fala bastante aqui nos episódios é sobre a inteligência artificial, né? Como que a gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial sendo utilizadas para melhorar, enfim, personalizar o atendimento na área da saúde de uma maneira geral. E eu queria aproveitar para a gente finalizar aqui te perguntando o que você acha que a inteligência artificial pode fazer ou já tem sido feita para aumentar essa segurança das mulheres e dos recém-nascidos. A inteligência artificial, para a gente explicar de uma forma bem simples, é assim, né? A gente sempre usou aquela colocação popular de dizer que medicina e biologia não é matemática. 2 mais 2 na biologia e na medicina não dão 4, né? Só que à medida que a gente vem estudando cada vez mais inteligência artificial, a gente vem descobrindo que a biologia é matemática pura. Ou seja, 2 mais 2 dá 4, sim, mas pode dar 8, pode dar 12, dependendo de outras variáveis que você soma na equação. Então, o que é a inteligência artificial? É você enxergar através de equações matemáticas como aquelas reações bioquímicas, biológicas, de comportamento se repetem mais de uma vez, permitindo que você possa interferir nelas e conduzir mudanças de destino. Então, quando você está no capítulo especificamente de cuidar do binômio mãe e feto, mãe e recém-nascido, a inteligência artificial, vou dar um exemplo simples que já está acontecendo, já estamos usando ela para isso, tá? Hoje a gente consegue, com imagens, o famoso ultrassom. Antes a gente imaginava, a imagem é uma leitura visual, você está lá vendo, então o diagnóstico eu olhei, vi, dei o diagnóstico que está acontecendo. Hoje a gente consegue pegar a imagem, medir o tamanho da imagem, a gente consegue relacionar a imagem à idade do feto, consegue relacionar a imagem ao tom da imagem, qual tom que ela tem ali que possa significar normalidade ou alguma doença, e colocar tudo isso numa equação matemática. Quando essa equação se repete inúmeras vezes, milhares de vezes, aí você começa a ter padrões. Então, quando você começa a desenhar padrões, você cria predição. E na hora que você cria a predição, você interfere. Por exemplo, retardo de crescimento intrauterino. Algumas mães têm os bebês que crescem muito pouco.
E por que cresce muito pouco? Até pouco tempo atrás, a gente dizia, ela cresce muito pouco porque a placenta dela é insuficiente. Hoje, a gente sabe que antes dela mostrar que a placenta começa a diminuir de tamanho para aquele feto, o feto e a própria placenta mostravam, num período que a gente achava que era normal, alterações de imagem que, por conta de você ter analisado milhares de casos, agora você consegue antever, ou seja, antecipar que esse retardo de crescimento intrauterino irá acontecer perto da 27ª, 28ª semana, já estando na 18ª e 19ª semana. Ou seja, você antecipou e começa a ter a predição de algo ruim e você começa a fazer as intervenções mais precocemente e consegue garantir a sobrevivência daquele bebê, provavelmente com menores efeitos daquilo que você já indicou que poderia estar acontecendo. Então, a inteligência artificial é isso. Assim, a medicina hoje ela é matemática pura, onde a gente está cada vez mais somando essas descobertas e cada vez mais tem lógica. Todas aquelas equações químicas que a gente aprendia, obviamente, na época que a gente estudava, como é que elas se interrelacionam e como isso se interrelaciona com os dispositivos e equações físicas também, e dando, então, esse compêndio que é o ser humano, trabalhando como se fosse um grande resultado de múltiplas equações ao mesmo tempo, que agora a gente está se atrevendo a entendê-los e traduzi-los de uma forma a nos possibilitar conhecer mais aprofundadamente o que cada ser humano precisa. Então, a inteligência artificial direciona você para onde? A especificidade, não só daquilo que está acontecendo com você, mas do medicamento ou do tratamento específico para você. Então, é de novo uma coisa, é uma das grandes descobertas da ciência recente. Você faz dados com análises populacionais gigantescas, milhares de indivíduos sendo imputados para poder tratar melhor quem? Um indivíduo. Então, essa talvez seja a melhor definição de inteligência artificial de uma maneira geral. Achei fantástico isso que você trouxe aqui pra gente, né, Laura? Porque a gente já vê vários outros exemplos de uso da inteligência artificial em oncologia, doenças raras, mas é a primeira vez que a gente tem aqui alguém contando o uso da inteligência artificial num momento tão, né, importante, assim, né, que é a da geração de uma vida. Então, muito bacana a gente saber que isso já tem sido aplicado também nessa área. É um mundo que está se abrindo muito. Na verdade, existe um mistério interessante acontecendo hoje, né? Nos países que estão envelhecendo, a gente enxerga hoje uma diminuição da fertilidade. Teoricamente, as famílias estão tendo menos filhos e cada vez mais. Por outro lado, será que isso é um fato ou será que isso é uma atitude psicossocial de resposta ao trabalho mais tardio e que você precisa se manter no mercado? Então, são várias variáveis. Só que quando você começa a dar alternativas para as famílias serem construídas mais tardias, com risco menores, eu acredito que isso possa interferir, inclusive, nesse desejo voltar a acontecer e reverter um pouco essa taxa de fertilidade hoje tão baixa nestes países. Porque você cria a possibilidade de um novo momento, uma nova perspectiva, e você passa a criar como algo normal e não tratar como de risco ter filhos com um pouco mais de idade. Então, é uma mudança de paradigma na medicina, na ciência, né? Então, a gente consegue com isso criar condições para que as pessoas possam ter, obviamente, a sua família ou a sua construção do que quer que seja, na maneira que caiba melhor dentro da sua vida e não na maneira que nós desejamos que ela tenha. Dr. Linus, eu queria agradecer sua participação aqui no podcast. Foi, assim, a gente vê ao longo do tempo, né, uma discussão muito grande sobre a otimização, aperfeiçoamento de outras técnicas, né, de fertilização, de congelamento de ovo e por aí vai. E agora a gente está falando, né, dessa possibilidade ainda num momento muito experimental, mas para atender esses bebês em extrema prematuridade, claro, com todas as questões éticas, culturais, sociais que a gente também conversou aqui. Então, obrigada pela participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço aí mais uma vez o convite, e realmente essas tecnologias são tão interessantes, né, e nos chamam tanto a atenção, que a gente inclusive está mandando já um nosso médico para um dos centros europeus que já está fazendo isso, para retornar dentro de um ano, provavelmente, para a gente começar aqui no Brasil a tentar também trabalhar experimentalmente já com essas tecnologias de úteros artificiais. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Claro que além de todo o debate, né, digamos, técnico sobre o dispositivo, é importante também trazer os aspectos éticos para essa discussão, então eu convido vocês a acessarem os nossos artigos na coluna de Health da MIT Technology Review Brasil. Vai lá em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.